na cruz sofreu por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque ele vive. Olá, queridos catequizandos, tudo bem com vocês? Hoje estamos com mais um encontro, na verdade nós vamos fazer 2 encontros hoje, o 18º e o 19º encontro. E nós vamos falar sobre a cruz, que é o sinal de amor de Deus por nós. Mas, apesar de Jesus ter morrido na cruz, Ele está sempre conosco, porque Ele ressuscitou e Ele vive no meio de nós. Então vamos iniciar o nosso encontro? E agora eu quero te convidar a olhar para esse Jesus aqui. Esse Jesus que passou esses momentos tão difíceis na cruz. Na época de Jesus, morrer crucificado assim era muito humilhante, porque quem era crucificado eram pessoas que cometeram algum crime ou que eram pessoas más, né? E qual foi o crime que Jesus cometeu, né? Jesus, na verdade, ele veio para nos ensinar a amar todas as pessoas, independente do que essas pessoas fizeram. Ele nos ensina a tratar todos com amor. E por causa desses ensinamentos, as pessoas ficaram com medo das atitudes de Jesus. E então quiseram achar alguma forma de condená-lo. E ele foi condenado à morte. Da pior maneira, porque ele foi tão machucado, foi colocado nele essa coroa de espinhos. E ele foi chicoteado. E ele carregou a cruz pesada. E ainda depois ele foi crucificado. Então foram pregadas as suas mãos, os seus pés. E Jesus ficou ali por um bom tempo na cruz. Se a gente fizer a experiência da gente abrir os nossos braços e tentar ficar o máximo tempo possível, 1 minuto a gente já começa a sentir dores nos braços. Então imagina Jesus, quanto sofrimento ele passou. Mas ele sabia que ele ia ter que passar por todo esse sofrimento. E mesmo assim, Jesus aceitou passar por tudo isso por nós, pelos nossos erros, pelas nossas atitudes más, né? Jesus se fez amor por nós, morrendo na cruz por nós. Então vamos olhar para esse Jesus aqui crucificado e olhando todo esse sofrimento dele, vamos lembrar também de algum sofrimento que nós passamos na nossa vida. Talvez lá na sua casa tenha alguma situação que te deixa triste, que te traz um sofrimento. Talvez tenha alguém na sua família que esteja passando por alguma doença, por algum período difícil. E tudo isso nos traz dor, né? Às vezes a gente chora, às vezes a gente não sabe como lidar com essa dor. E Jesus está aqui para nos mostrar que todo esse sofrimento não é em vão. Que todo o sofrimento que ele passou, o sofrimento que nós passamos também, a nossa cruz, ela não é em vão. Que Jesus está cuidando de nós. Então coloca a mão no teu coraçãozinho, conversa com Jesus. Jesus, eu estou passando por essa dificuldade, eu quero colocar a minha situação no teu colo, Senhor. E eu quero, Jesus, que você me pegue no colo também, para que eu não me sinta tão triste, para que eu não me sinta tão cansado. Mesmo pequeno, Jesus, eu sofro com essa situação. Coloca a tua situação, o que você sente? Se você não tem problemas, que bom, né? Agradeça então a Jesus.
Mas se você passa por alguma dificuldade que te deixa triste, talvez até esse momento que a gente está ficando muito em casa, a gente gostaria de estar na escola com os amiguinhos, né? Coloca tudo isso para Jesus, tá bom? Conversa com Ele. E agora nós vamos iniciar o nosso encontro. Então você vai pegar a sua Bíblia, você vai pegar o seu livrinho, porque hoje a gente vai usar bastante a nossa Bíblia, tá bom? Então vamos procurar lá em João, capítulo 19, do versículo 28 até o 30. Se você tem alguma dificuldade para procurar ainda na Bíblia, pede ajuda para quem estiver aí pertinho de você, tá bom? Vamos iniciar. Depois disso, sabendo que tudo estava realizado para que se cumprisse a Escritura, Jesus disse: Tenho sede. Havia aí uma jarra cheia de vinagre. Amarraram uma esponja ensopada de vinagre numa vara e aproximaram a esponja da boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está realizado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Agora vocês peguem a Bíblia de vocês com muito carinho, deem um beijinho, porque é a palavra de Deus, né? Dirigida a nós. Amadinhos, olha só. A catequista colocou uma imagem aqui para a gente tentar entender um pouquinho do que aconteceu. Depois de todo o sofrimento que Jesus tinha passado, carregando a cruz, sendo maltratado, chicoteado, foi colocado aquela coroa de espinhos nele. Olha quanta maldade. E ainda quando ele disse que tinha sede, quando a gente tem sede, o que a gente quer tomar? Uma água, né, para refrescar. E aí o que fizeram? Colocaram uma esponja no vinagre. O vinagre ele é uma coisa ácida. Você já deve ter comido uma salada temperada com vinagre, né? É ácido. E se a gente se machucar e raspar, por exemplo, o joelho ali, se a gente colocar vinagre ali, arde muito, né? Então Jesus estava todo machucado aqui. E o soldado fez mais essa maldade com ele. Colocou vinagre ali na boca de Jesus. Quanta dor que Jesus sentiu, né? E mesmo assim, mesmo com toda essa maldade contra Jesus, Jesus não brigou com o soldado, né? Ele não maltratou o soldado. O que ele fez? Ele disse: está tudo realizado. Então, assim, chegou a hora, né? E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Então, nesse momento, Jesus morreu. Por que mataram Jesus? Por causa que ele falava sobre o amor. Ele veio nos ensinar sobre a paz. E isso ameaçava o poder daqueles grandes que tinham o poder sobre as pessoas, né? Eles tinham medo que Jesus ocupasse o lugar deles. Então eles começaram a tramar contra Jesus e até que condenaram ele, crucificaram ele e levaram ele até a morte, né? Então, para a gente entender esse grande amor que Deus tem por nós, esse grande amor também que Jesus tem por nós, dando a sua vida por nós, nós vamos pegar lá na página 102, nós vamos procurar algumas passagens bíblicas que ali está pedindo, para a gente tentar entender tudo isso que Jesus fez por nós. Então, lá em Lucas, capítulo 22, do 41 ao 44, em Lucas, capítulo 23, versículo 39 a 43, e em João, capítulo 19, versículo 28 ao 30. Vocês vão ler essas passagens bíblicas e vocês vão procurar em cada passagem o que foi que Jesus falou. E vocês vão escrever ali onde que está pedindo, tá bom? Depois vocês vão conversar com os pais de vocês, porque agora como a gente não pode conversar com os colegas, porque a gente não está na sala, né, do encontro de catequese, então nós vamos conversar com nossos pais sobre o que a gente entendeu de tudo isso, sobre se a gente conseguiu perceber como que foi esse grande amor de Jesus por nós, né?
de Ele ter morrido por nós. E o que a gente aprende com isso? Então, nós vamos escrever ali o que a gente aprendeu com essa atitude de Jesus, tá? E depois, mais embaixo, uma perguntinha para cada um de nós. Em que momentos que nós temos sido sinal do amor de Jesus? Tá? O que nos indica ser sinal do amor? E o que em alguns momentos também nós não temos sido sinal desse amor? Que atitudes que a gente tem que demonstram que a gente não tem esse sinal de amor na vida das pessoas, na nossa família? Vocês escrevam ali também, tá? E olhando essa cena aqui, a gente tenta imaginar um pouquinho desse sofrimento de Jesus, né? Mas Jesus sabia que ele ia ter que passar por todo esse sofrimento. E Jesus rezava muito. Rezava para ele, para ajudar ele também a entender, a suportar toda essa dor, porque é um sofrimento, né? E mesmo assim, ele aceitou essa missão que Deus deu para ele. Como é importante a gente aceitar a nossa missão, né? Talvez agora vocês ainda são pequenos, mas cada um de nós tem uma missão. E é uma missão muito bonita e não é uma missão para nós. É uma missão na vida do outro que nós vamos ajudar, que nós vamos trabalhar, né? Então, vocês que têm essa oportunidade, nós que temos essa oportunidade de estar pertinho de Jesus agora, desde pequenininhos, a gente vai se apaixonando, a gente vai compreendendo, a gente vai trabalhando melhor a nossa vida para que a gente possa ajudar a vida daqueles que não têm essa oportunidade, né? Daquelas pessoas que às vezes estão perdidas no mundo, que não sabem o que fazer, que não sabem que tem um Deus que ama tanto a gente, que foi capaz de dar o seu filho, que morreu na cruz para nos salvar, de tanto amor que ele tem por nós. E com essa morte de Jesus na cruz, essa morte nos livrou de todo pecado. E essa morte de Jesus também nos mostrou quanto Deus nos ama, que Ele não deixou simplesmente assim. Ele vai fazer algo maravilhoso. E Ele vai nos demonstrar esse algo maravilhoso. Mas antes de eu contar para vocês, deixa eu falar a primeira palavrinha-chave. A primeira palavra-chave de hoje é a cruz, que é um sinal de amor. A cruz é um sinal de amor por nós, tá bom? Vamos então dar continuidade. Então, olha só, as pessoas que levaram Jesus à morte pensavam que estava tudo acabado, né? Aqueles que condenaram Jesus acharam que depois que ele morresse, estava terminado, pronto, tinha acabado. E aqueles que conviviam com Jesus também se assustaram, também ficaram tristes porque acharam que tinha tudo acabado. Mas Deus surpreende e faz algo que ninguém poderia imaginar. Vamos tentar descobrir o que é que aconteceu? Pega a tua Bíblia de novo, que nós vamos procurar agora lá em Mateus. Então, procure em Mateus, capítulo 28, versículo de 1 a 10. Vamos iniciar então. Depois do sábado, ao amanhecer do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver a sepultura. De repente, houve um grande tremor de terra. O anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, retirou a pedra e sentou-se nela. Sua aparência era como a de um relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo diante do anjo e ficaram como mortos. Então o anjo disse às mulheres: Não tenham medo. Eu sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou como havia dito. Venham ver o lugar onde ele estava. E vão depressa contar aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos e que vai à frente de vocês para Galiléia. Lá vocês o verão. É o que tenho a lhes dizer. As mulheres saíram depressa do túmulo e estavam com medo, mas correram com muita alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrem-se! As mulheres se aproximaram e se ajoelharam diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenham medo. Vão anunciar aos meus irmãos
que se dirijam para a Galiléia. Lá eles me verão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha aqui, tem muita coisa legal para a gente ver nessa história. Então, olha aqui a primeira pista. Depois de sábado, ao amanhecer do primeiro dia da semana. Qual é o primeiro dia da semana? É o domingo, se a gente for ver lá no calendário, é o domingo. Então, Jesus ressuscitou no domingo. Por isso que domingo é um dia tão importante para nós cristãos. É o dia que a gente guarda, que a gente reserva para o descanso, que a gente reserva para ir à missa, que a gente reserva para Deus. É no domingo, porque nós somos cristãos, nós acreditamos em Cristo e Ele ressuscitou no domingo, tá? Então, é por isso que nós guardamos o domingo. Aí, olha outra informação. Maria Madalena e outra Maria, que não era mãe de Jesus, tá? Foram ver a sepultura. Quando alguém morre da nossa família, a gente não vai visitar o túmulo, a gente não vai rezar também pelos nossos familiares que morreram? Assim elas também foram, né? Elas foram lá ver Jesus. E o que aconteceu quando elas chegaram lá? A pedra estava retirada do túmulo, né? E Jesus não estava ali. E elas ficaram preocupadas porque elas acharam que alguém tinha roubado o corpo de Jesus. Mas não foi isso que aconteceu. Olha como Deus nos prepara de uma maneira que a gente não espera. Jesus ressuscitou. Ele não estava mais ali. Ele ressuscitou. E o anjo que veio anunciar, né, conversou com elas e falou para elas irem correndo contar para os outros. E nesse caminho, Jesus aparece para elas. Essa atitude que as mulheres tiveram quando Jesus apareceu para elas é a mesma atitude que nós vamos ter quando a gente sentir que Deus existe, que Jesus existe na nossa vida. Eu não sei se vocês já sentiram isso, se vocês já têm esse amor, esse carinho grande por Jesus. Mas o dia que vocês tiverem um encontro maravilhoso com Jesus, é desse jeito que vocês vão receber Ele. Então as mulheres se aproximaram, se ajoelharam diante de Jesus, abraçando seus pés. É desse jeito que a gente vai ter um encontro com Jesus. E a gente vai querer ficar pertinho dele sempre. E Jesus, o que ele falou para elas? Não tenham medo. Vão anunciar, vão contar para todo mundo que eu ressuscitei, que eu estou aqui. E é essa missão também que nós temos. A gente tem a oportunidade de estar aqui na catequese aprendendo sobre Jesus, aprendendo sobre o amor dele, aprendendo sobre o amor que ele nos ensina a ter com os irmãos. E é isso que a gente deve anunciar, né? Nós estamos aprendendo e a gente deve espalhar isso, essa boa notícia. Quando vocês recebem uma boa notícia, vocês não têm vontade de sair contando para todo mundo? Então, essa boa notícia também, a gente tem vontade de sair contando para todo mundo, porque quando a gente conhece Jesus, a gente quer falar do amor dele. A gente quer falar dele para as pessoas, porque Jesus, ele transmite uma paz muito grande para nós. Quem anda com Jesus, quem segue os seus ensinamentos, tem uma alegria, ela vem de dentro, ela vem do coração, não é uma alegria falsa. Né? E agora, como segunda palavra-chave, quero colocar para vocês, Jesus ressuscitou, tá bom? Então, o que Jesus nos ensina com essa ressurreição? Que o ressuscitar é passar das coisas ruins para uma vida nova. É vencer o mal, né? E vencer também a morte física. Que a morte física, ela não é o fim. Um dia todos nós vamos ressuscitar. Então, ali na página 106, está pedindo assim, que é para a gente procurar nesse texto aqui um sinal de que Jesus venceu a morte, tá? Qual frase aqui que indica que Jesus venceu a morte? E aí vocês vão escrever ali na página 106, ok? E Jesus, com a sua morte, a sua ressurreição, ele nos libertou de tudo aquilo que nos faz mal, que nos prende, que nos afasta de Deus, né? De todo pecado, de todo mal. E ele nos convida para uma vida nova. Então, vamos tentar perceber no meio em que a gente vive, quais são os sinais de morte que existem e quais são os sinais de vida
que Jesus propõe e que existem também na nossa vida, tá? Então, a catequista colocou alguns exemplos aqui, mas vocês podem conversar com os pais de vocês, de repente tentarem descobrir outros sinais de morte que existem, né? Então, aqui tem o exemplo do trabalho infantil, um trabalho forçado, onde as crianças deveriam estar brincando, deveriam estar estudando e elas são forçadas a trabalhar, né? É rompida essa parte da infância delas, elas deixam de viver a infância delas para estar trabalhando, né? Então, isso é um sinal de morte na vida das pessoas, porque você está impedindo o direito da criança crescer saudavelmente, brincar, estudar, né? A violência, qualquer tipo de violência, tanto de adulto quanto com crianças, a violência é um sinal de morte. As drogas, quanto que as drogas prejudicam a nossa vida, né? Então é um sinal de morte também. O aborto, que é a morte de uma criança dentro do ventre da mãe, ainda dentro da barriga da mãe, o aborto é um crime contra a vida de uma criança, que ela é indefesa, ela não consegue se defender ali, né? Então, tirar a vida de uma criança é um sinal de morte também. A fome, a miséria, o racismo, né? Tratar pessoas mal por causa da cor, da religião, de raça, não pode, tá? Isso é um sinal de morte. O ódio entre as pessoas, as brigas, né? A desigualdade social também é um sinal de morte na nossa vida, na vida da sociedade, tá? Mas vamos nos alegrar porque tem muitos sinais de vida. Vamos identificar então quais são os sinais de vida que existem. Então, alimentação, né, o direito de ter comida, a saúde, o amor, a educação, né, um direito de todos, a família, ter alguém onde que você pode, o lar, né, onde que você pode se aconchegar, as pessoas da família ali, a liberdade da gente poder andar sem ter perigo, né? A oportunidade a todos de trabalho, de estudo, né? Segurança, moradia, paz, né? Que todos nós possamos ter paz. Então, esses são alguns exemplos de sinais de vida. Mas vocês conversem com os pais de vocês, de repente tem mais algum sinal aí que a catequista esqueceu, né? E vocês escrevam lá no livro de vocês, onde que pede, ali na página 106, tá? E a ressurreição de Jesus é o acontecimento mais importante da nossa fé cristã. Por que ela é tão importante para nós? Será que se Jesus não tivesse ressuscitado, a gente estaria aqui fazendo essa catequese, a gente estaria indo na celebração da missa? Será que a gente estaria professando a nossa fé de cristãos, que a gente acredita em Jesus, que a gente ama Jesus? Então, esse é o sinal mais forte da nossa fé, é a ressurreição de Jesus, o grande amor que Deus tem por nós, né? Então, escrevam ali por que é tão importante para nós a ressurreição de Jesus, tá? E na página 106 tem uma proposta ali de algumas atitudes que nós podemos fazer em favor da vida, tanto para as pessoas, como também para o meio ambiente, né, para a natureza, para as coisas que Deus criou. Como que a gente pode ser sinais de vida nesse meio, né, em que a gente vive? Coloque essa proposta ali, converse com seus pais, coloque essa proposta. O que nós vamos fazer para ser sinais de vida aonde a gente vive, tá bom? E eu termino aqui com essa boa notícia, né? Inclusive a nossa terceira palavra-chave. Jesus está vivo e pertinho de nós. Nunca duvidem disso, tá? Jesus é maravilhoso. Ele está sempre conosco. E hoje nós vamos escrever uma cartinha para Jesus. Vocês peguem uma folha depois e vocês vão começar essa cartinha escrevendo assim: querido Jesus. E vocês vão começar a agradecer por todas as coisas boas que acontecem na casa de vocês, tá bom? Vocês conseguiram acordar de manhã, tão bem de saúde, vocês têm um alimento na mesa,
vocês têm o estudo, vocês podem brincar, vocês têm pessoas que amam vocês. Quanta coisa boa a gente pode escrever para Jesus. Vamos então começar essa cartinha agradecendo. E se vocês passam por alguma dificuldade, depois escrevam também ali para Jesus. Jesus, cuida de mim nessa dificuldade, né? Para que as coisas se resolvam, para que tudo vá bem. E não esqueça, Jesus está sempre pertinho de nós. Tá bom? Pode contar com ele. Ele é o nosso melhor amigo. Então, esse é o nosso encontro de hoje. Fiquem com Deus. Um grande beijo para vocês e até o próximo encontro.